Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Novamente, pela graça de Deus, nós voltamos. Estamos apresentando Fé Perfeita aqui, através da TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, e nós convidamos você a acessar o nosso site, é www.feperfeita.org.br. Quero lembrar a você que você pode também, através do seu celular, através do seu telefone móvel, né, você pode acessar e assistir cultos ao vivo, assistir entrevistas, ter hinos dentro da sua casa. E através desta emissora, nós estamos todos os dias nesse horário apresentando o Evangelho como ele é. Quero tomar aqui no programa de hoje a escritura na Carta Universal de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, o apóstolo São Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amigo telespectador, nós estamos já há alguns programas fazendo uma interrogação. Você crê na Bíblia? A Bíblia é, de fato, um livro sagrado? Eu estou falando de um conjunto de livros, porque a palavra Bíblia quer dizer biblioteca. Estou falando de um conjunto de livros que estão juntos e que é conhecido como Bíblia Sagrada. É o livro mais lido no mundo, é o livro mais vendido do mundo. E eu pergunto, aqueles que leram seus escritos e aqueles que fizeram uso de seus princípios, será que realmente os têm como sagrados? A única coisa que torna a Bíblia um livro sagrado é se você colocar em prática, obedecer aquilo que ela ensinou ou profetizou. Então, eu tenho visto que a Bíblia tem se tornado um centro de controvérsias, de discussões, de polêmicas. Se você entrar na internet, há dezenas de aventureiros que se dizem pastores, pregadores do Evangelho, ou que se dizem até inspirados e vocacionados e comissionados. Tem um monte aí falando o que eles pensam, o que eles acham a respeito da Bíblia Sagrada. Porém, quando nós lemos o conteúdo da Bíblia, a primeira coisa que deveríamos entender era esta recomendação de Pedro: sabendo primeiramente isto, antes de você pensar em falar qualquer coisa, saiba isto em primeiro lugar: nenhuma profecia da Escritura deve ser colocada
uma interpretação pessoal. Tenho afirmado que eu, nem papa, nem padre, nem homem algum, seja ele leigo ou seja ele um doutor em divindade, tem autoridade de alterar o conteúdo da Bíblia, ou para mais ou para menos. A própria Bíblia disse que aquele que acrescentar seria acrescentado às pragas, e aquele que diminuir seria tirado a oportunidade dele ter vida eterna. Então não existe ninguém que está habilitado para alterar os ensinamentos da Bíblia Sagrada ou inserir ali seu próprio gosto, sua própria interpretação, sua maneira de ver aquele quadro. Quero dizer a você que a razão pela qual a Bíblia tem sido questionada e tem sido debatida e tem se tornado um centro de controvérsias é exatamente por causa disto. É que as pessoas esquecem que a Bíblia não é para ser interpretada e deixam de viver os seus ensinamentos. Ao invés de viver, discutem. E eu quero lembrar a você que Deus não discute. Paulo, depois de expor o Evangelho, se você quiser ver isso, está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 38, ele disse, quem quiser ignorar, que ignore. Mas aqui está colocado diante de você a bênção e a maldição. Então eu quero, dentro desta nossa meditação aqui, reviver com você que a Bíblia só se tornou um livro de controvérsia porque as pessoas que a carregam e que a leem querem discutir aquilo. E Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Se você quiser dizer que a Bíblia é um livro passado de moda, Deus não vai medir força com você. Ele não deixa a sua posição para tentar justificar o que ele pensa para um pé rapado como eu e você. Deus é o eterno. Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele tem todas as leis. Se os cientistas disserem que as leis não são assim, como a Bíblia diz, e quiserem discutir, Deus fica e deixa eles perderem o cabelo, buscarem, tentar mostrar, e tudo está estabelecido. Ele não tem que medir força com ninguém. Ele é o que ele é e acabou a história. Então, a Bíblia é assim, se você disser que ela está fora de moda, que ela está ultrapassada, que isto não é para nossos dias, você já viu aí até que estão querendo escolher um novo Papa que fale o Jesus e mostre o Jesus contemporâneo, moderno. Esta é a fraqueza, a pobreza da religião. A Bíblia segue sendo a Bíblia, a palavra de Deus, para qualquer geração. Ela não tem que se modernizar, ela não tem que se adaptar à condição podre e miserável da sociedade. Não. Ela é a bússola. É a sociedade que precisa se adaptar à Bíblia, se render à Bíblia, ou caso contrário, vai de mal a pior cada dia. Isto vale para todos. Então, Bíblia não é para ser discutida. Deus não discute. Bíblia é para ser vivida. Se você, em algum momento, creu na Bíblia, eu sei que você não discute no trabalho, não discute em casa, não discute em lugar algum. Você apenas vive. Se alguém critica, fique calado. Deus não discute. E vamos para frente. Vamos ver se aqueles que contestam, que criticam a Bíblia Sagrada, como é que eles vão terminar e como é que eles vão viver aqui na Terra se não vão mostrar para nós, mais cedo ou mais tarde, que há um buraco na alma deles, uma lacuna, e que, na verdade, eles não passam de pessoas infelizes.
Então, amigo, eu quero tomar aqui no programa de hoje e fazer com você algumas revisões daquilo que eu já estudei aqui com você sobre você crer na Bíblia. Primeiro, toda a doutrina da Bíblia está baseada em cima de princípios. Quais, por exemplo? O princípio básico da Bíblia Sagrada é, primeiro, a imutabilidade de Deus. Este é o princípio. Deus jamais se modernizou, Deus jamais mudou o seu conceito. Se ele mudasse, ele não seria Deus. Então, aquilo que ele era, ele continua sendo. Por isso, ele próprio disse, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Paulo resumiu isso dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias disse, eu, o Senhor vosso Deus, não mudo. O homem muda, a sociedade muda, mas Deus não. Então, os princípios que a Bíblia está fundamentado, está em cima disto aqui, a imutabilidade de Deus. Aquilo que ele disse no princípio, ele guarda. Veja, vamos ver princípios aqui. Qual foi a razão de Deus criar o homem? O Deus infinito, invisível, Espírito, queria se refletir, se mostrar. E ele quis se mostrar através de uma família que ele criou na terra. Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, este é um princípio. Deus quer que o homem seja a sua imagem e semelhança. Isto nunca mudou na história da Bíblia. Depois Deus vem e disse assim, cada semente se reproduza conforme sua espécie. Deus não pode alterar isto. Tem que ser assim. Se o homem quiser fazer alguma coisa, por conhecer o princípio da vida inspirado pelo diabo, ele vai fazer. Então, por exemplo, eu disse, se você quiser ler, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, verso 3. É dito que nada foi escondido de Satanás. Ele conhece os princípios da vida, mas não tem poder criativo. Ele parou, está barrado ali. Mas ele pode tomar de um princípio ativo que Deus criou, por exemplo, uma célula tronco. Ele pode tomar um DNA e pode fazer, então, através daquele genoma, através daquele DNA, uma informação para gerar uma ovelha, como nós vimos a ciência fazer. E até se questionou criar um homem, sabe? Mas partindo do princípio de que já teria que tomar alguma coisa do que foi criado. Não é assim, do nada fazer aparecer. Tem que se criar daquilo que já existe. E Deus criou daquilo que não existe, Ele é o Criador. Então, aqui está um princípio da imutabilidade. Deus sempre vela sobre a sua palavra. Escutem e guardem. Quando você encontrar Deus fazendo uma coisa, Ele terá que fazer aquilo sempre da mesma maneira. Este é o princípio. Imutabilidade. Então, quando nós falamos do princípio da imutabilidade, nós estamos lembrando aqui, quando eu dei o exemplo de Deus vir em carne, lembrando que o homem não tem participação na salvação. Nem eu, nem o Papa, nem um profeta, ninguém. Todos, se você olhar no Apocalipse, todo mundo estava perdido. Não havia nenhum digno. Aí aparece ele. Veja só, a imutabilidade de Deus. Aí aparece ele como o parente redentor, como aquele que ia estender a mão. E eu quero lembrar a você, o desejo do eterno é restaurar, é dar vida, é fazer as pessoas felizes. Nunca, jamais Deus quis condenar e matar uma pessoa. Pelo contrário, você já viu na Bíblia que o desejo de Deus é que ninguém se perca, que todos venham ao arrependimento. Este é o desejo do coração de Deus. Durante toda a história, o homem procurou
seu caminho de destruição, Deus procurou ajudar e orientar o homem em todas as instâncias da vida. Então eu estou falando aqui sobre princípios. O princípio de Deus é imutabilidade. Depois ele tem, nos seus princípios, ele tem os seus valores. Nós estudamos isto aqui. E Deus não se vende. Deus tem um valor inestimável. Você, por exemplo, não tem preço. Olha, não tem preço que pague a alma de uma pessoa. Por isso a Bíblia diz, nem ouro e nem prata nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isto aqui é o valor que Deus dá para a humanidade. É derramar o seu próprio sangue, e o sangue vale mais do que ouro e prata. Por isso a Bíblia diz que uma alma resgatada vale mais do que o mundo inteiro, mais do que todos os gados, mais do que todas as lavouras, mais do que todo o ouro, mais do que toda a prata. Não tem quem possa pagar o preço do pecado, senão o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isto. Agora, nós quando olhamos para a Bíblia encontramos que como Deus fez no primeiro dia, Ele vai fazer sempre. Então você olha para a Bíblia. O que é que Deus fez no primeiro dia? Organizou um planeta desorganizado. E o que Deus espera fazer? Organizar a sua vida desorganizada. O que Deus viu lá no princípio, que tudo era muito bom, como é que você espera que Ele veja a sua vida? Não é que seja boa também? Como é que Ele quis criar o homem para ser sua imagem e semelhança? Pense aí um pouquinho. Você que está em casa me assistindo, pense um pouquinho aí. Se você fosse a imagem e semelhança de Deus, você teria controle sobre qualquer situação. Se há uma coisa que o ser humano é extremamente carente, é de uma coisa chamada balança, equilíbrio. As pessoas falam antes da hora, falam demais. As pessoas estão obesas porque comem demais. As pessoas estão impressionadas com sexo porque estão atrás, perderam o equilíbrio e tudo no mundo gira através de sexo. Vai vender pneu de carro, tem que ter uma mulher com as nádegas de fora. Sexo. Vai vender peça, tem que ter uma propaganda de uma mulher. Vai vender perfume, tem que ter uma propaganda de uma mulher. Vai vender comida, vai vender combustível, tem que ter uma propaganda de uma mulher. Então, pare um pouquinho. É a falta do equilíbrio. Daqui um pouquinho você olha uma sociedade consumista, sabe, que compra aquilo que não necessita. A maioria das pessoas estão endividadas por causa disso. Você só tem 2 pés, para que 10 pares de sapato? Você só tem um corpo, no entanto, as mulheres querem uma saia, uma blusa, um cinto, um sapato, uma bolsa, uma coisa para prender o cabelo, tudo tem que ter uma combinação. E a Bíblia mostra que você devia combinar. Não era a saia com a blusa, é sua vida com a palavra. Isto é o que Deus deseja. Mas a falta do equilíbrio, então você tem um espírito consumista. Cada dia tem que comprar uma roupa diferente, um sapato diferente, e daqui um pouquinho você tem as famílias todas endividadas e correndo desesperadamente para pagar os cartões de crédito, não é? Para pagar as despesas, para manter-se aqui nesta vida, e quando a vida é ligeira e fugaz, como uma gargalhada, que inunda a sala e cessa e volta para o nada. Quando você vai desaparecer e quando chegar ao final, você caiu na ilusão de que você vestiu, de que você se penteou, que você calçou, que você comeu, e termina assim, um velho gagá, uma velha toda cheia de ruga, de manchas, sabe, doente, sem forças. E eu pergunto para você, e o que valeu correr atrás do vento e desgastar-se? Então, o espírito do consumismo é um desequilíbrio, a alimentação é um desequilíbrio, o
trato entre marido e mulher, na maioria são desequilibrados. Por que desequilibrados? Porque começam um namoro desequilibrado. Não sabem traçar a diretriz para a vida. Então, no namoro tem um desequilíbrio. Quando o casamento acontece, não estão preparados para viver, é só desequilíbrio. Aí vem os filhos, não estão prontos para viver marido e mulher. Você acha que vai ter família equilibrada? Os filhos vão crescendo, se tornam tudo neuróticos. Tudo é falta de equilíbrio e tudo isso você vai buscar. Perderam os princípios e perderam os valores de Deus. Sabe? O homem muda. O homem hoje que defende uma tese, amanhã está defendendo outra completamente. Um homem que defende princípios de família, daqui um pouquinho coloca a sua família exposta, sua mulher com as nádegas de fora, sua filha exposta para ser beijada, pegada, sair, se tornar uma menina de programa com o namorado. Então você sabe que não há nenhum valor nisso. Estas são as coisas. E quando você parte para a religião, meu amigo, cada dia os princípios estão sendo alterados. Olha, a igreja ontem tinha um comportamento, hoje ela quer ter outro, não é? Aí você pega os valores que a igreja defendeu estão tudo na lata de lixo hoje. Eu estou esperando a hora em que a imoralidade e o desequilíbrio cheguem a tal ponto que os pastores deixem de vestir ternos para vestir anáguas nos púlpitos, porque nunca vi uma classe de gente que se tornou tão fraco como os líderes com os corações de galinha, sabe, sem espinhaço. E não é só os pastores, não. Você já viu a classe política, como é que estão caminhando do mesmo modo? Os homens vão abrindo espaço, cedendo os seus dias. Um dia desse nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher. Será que dia que vai ser o Dia Internacional do Homem? Vai ter Dia Internacional de Homossexual, já. Sabe? Mas de homem não vai ter. Nunca vi como é que vão caindo, os valores vão caindo, os princípios vão caindo, vão cedendo. Que grande conquista a sociedade tem adquirido. Abandonaram a Bíblia. Você crê na Bíblia? Por que a igreja muda desse jeito? Por que a política muda todo dia? Não tem Constituição que dá e cada um que vem quer alterar uma Constituição e fazer uma outra nova porque já não presta para nada. Você sabe que tudo é assim. Olha, a medicina tem mudado, a engenharia tem mudado, a arquitetura tem mudado, a genética, a engenharia genética está mudando todo dia. São produtos híbridos. Por quê? Não podem segurar seus conceitos, porque tudo são conceitos. Mas pare um pouquinho aí, a Bíblia permanece a mesma. E a sociedade não quer a Bíblia. Os crentes não querem a Bíblia, o Deus da Bíblia que não muda. Ele não vai modernizar, ele não vai ceder, ele não vai se adequar à condição da baixeza do homem, porque o homem é assim. O homem é mau, o homem é sujo, o homem saiu da sua posição. Por quê? Porque abriu espaço para o diabo. O diabo é que dirige esta sociedade. E quero falar para você, diabo é um bicho de duas caras. A personalidade dele tanto faz ir como voltar. Olha, não existe personalidade fixa em Satanás. Ele é mutante. Você sabe, muda de situação, sai de um homem para entrar num porco. Sai de uma vida limpa para arrastar o povo para uma sujeira. Só isso. Agora, Deus não. Deus tem um caráter. Ele está pronto para tirar você da lama e fazer você um homem, uma mulher segundo sua imagem e semelhança. Equilibrado. Uma mãe equilibrada. Não está faltando isso dentro de casa? Uma que não discute, uma que é sóbria, uma que é dama. Uma mulher não precisa enfrentar o marido. Se ela tiver uma postura de mulher, feminina, cumprindo seus deveres, ela coloca uma rolha na boca de um homem, sabe? De um camarada e diz assim, você casou foi com uma mulher de vergonha,
dama, trabalhadeira, que vai ter exemplo para deixar para os filhos. Daqui um pouquinho, o camarada pode ser um canalha. Ele vai saber que ele tem uma mulher e que ele é um sem vergonha. Viu? Esta é a situação. Eu estou em cima da hora, mas quero lembrar a você, onde estão os princípios e onde estão os valores? Será que você crê na Bíblia ou você crê numa sociedade e num diabo sem caráter que muda de um lado para o outro e deixa todo mundo na condição em que estão? Eu tenho que parar, mas eu volto com o assunto no próximo programa, no próximo bloco. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar uma vida equilibrada. Deus, Pai, eu sei que os lares e as famílias precisam de equilíbrios, de mães, de pais, de filhos, de objetividade. E eu peço que o Senhor mude este caráter fraco que a sociedade imprimiu sobre as pessoas que convivem a modernidade e dá a nós a mesma estrutura que o Senhor tem, de caráter, de personalidade, de valores. E isto promova cura, libertação, salvação, equilíbrio nas finanças e bênção para as famílias. No nome de Jesus eu peço. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída.